livro anterior ao último da Bíblia foi escrito por Judas. Há várias interpretações sobre a identidade de Judas, mas a visão mais comum o identifica como o irmão de Tiago, o mesmo Tiago que escreveu o Novo Testamento de Tiago. Ambos eram meios irmãos de Jesus Cristo. Judas escreveu sobre o julgamento de Deus sobre os ímpios, destacando que Deus pode salvar, mas também tem o poder de destruir aqueles que se recusam a acreditar e seguem seus desejos pecaminosos. Judas citou a profecia de Enoque sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, encontrada em Judas capítulo 1, verso 14 ao 15. Prepare-se. Enoque, o sétimo de Adão, também profetizou sobre isso, dizendo que o Senhor virá com 10 milhares de santos para executar o julgamento sobre os ímpios, convencendo-os de suas ações e palavras pecaminosas. Essa profecia de Enoque foi colocada intencionalmente no penúltimo livro da Bíblia por Deus, embora pudesse ter sido inserida em qualquer outro lugar. No livro de Apocalipse, Jesus é revelado de uma maneira pouco pregada. Hoje em dia, muitas pessoas evitam enxergar Jesus Cristo sobre essa luz. No Apocalipse, Jesus é revelado como juiz e rei. Podemos olhar para a profecia de Enoque como preparação para a revelação de Jesus Cristo nos últimos livros da Bíblia. A imagem que temos do Senhor Jesus Cristo é aquela que foi pintada ou colocada em nossas mentes através de seu ministério nos evangelhos. Quando ele estava nessa terra, a maioria das pessoas tem uma imagem de Jesus baseada nos evangelhos, onde ele demonstrava compaixão e é retratado como um salvador pacífico, mas não é assim. Enoque nos mostrou o segundo advento de Jesus. Enoque disse que o Senhor virá com 10 mil dos seus santos. Quando Jesus retornar em seu segundo advento, não será da mesma maneira que ele veio pela primeira vez. Desta vez, ele não nascerá de uma virgem e passará 9 meses em seu ventre. Ele não será colocado em um estábulo para comer. Ele não será batizado no Rio Jordão com o Espírito Santo em forma de uma pomba. Desta vez, ele não multiplicará peixes e pães para alimentar 5.000 pessoas. Ele não será convidado para ressuscitar os mortos em um funeral. Ele não cuspirá nos olhos de um cego para fazê-lo enxergar. Desta vez, ele não fará o coxo andar e curar uma mulher com fluxo de sangue. Desta vez, ele não vai deixar os santos nos céus. Isso significa que, desta vez, nosso Senhor não virá sozinho. Na profecia, vemos que Jesus não vem sozinho em seu segundo advento. Isso também é confirmado em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 ao 8, onde diz que quando o Senhor Jesus for revelado dos céus com seus anjos poderosos, tomará vingança daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Assim como da primeira vez em que ele veio como um cordeiro, na segunda vez ele virá como o leão da tribo de Judá. Enoque nos diz que ele virá como o juiz após a ressurreição de Jesus Cristo, e antes de sua ascensão ele apareceu a diferentes pessoas, como Maria Madalena na estrada de Emaús, aos 10 apóstolos e Tomé e no mar da Galileia. Depois disso ele subiu ao céu e João ouviu em sua natureza humana. No livro de Apocalipse capítulo 1 verso 17, João caiu aos pés de Jesus como morto, mas Jesus colocou sua mão direita sobre ele e disse para não ter medo, pois ele é o primeiro e o último, o vivo que estava morto e agora está vivo para sempre. Jesus possui a chave da morte e do inferno. Nós, em nossa natureza humana, não suportamos a glória de Jesus, pois ele é o grande Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o ser autoexistente. É a segunda vinda de Jesus, quando ele virá para realizar o julgamento.
julgamento. No entanto, essa é uma mensagem que a maioria das pessoas não deseja ouvir. O profeta Enoque declarou que esse é exatamente o propósito de sua vinda. Essa é uma das razões pela quais o livro do Apocalipse tem sido tão contestado na Bíblia. Nele, Jesus Cristo é revelado como o juiz e o rei, mas o conceito de julgamento é algo que os seres humanos rejeitaram por anos. Apesar de acreditarem em julgamentos terrenos, sistemas judiciais e tribunais, o fato é que um dia cada um será responsabilizado e terá que enfrentar um julgamento. O fato de que um dia você comparecerá perante um juiz e confrontará suas ações é algo que está claramente estabelecido. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, essa é uma verdade que os humanos não gostam de aceitar, mas é algo que importa, meu amigo. Você e eu, um dia, estaremos diante do nosso Criador Jesus. Conforme revelado no livro do Apocalipse, atuará como juiz. O livro do Apocalipse foi o último livro a ser adicionado ao Novo Testamento, e isso trouxe muitas discussões, argumentar e debater se este livro deveria ser adicionado, mesmo ouvindo até mesmo estudiosos cristãos, foi alvo de críticas negativas. Um crítico afirmou que o livro da Revelação pode te fazer parecer louco ou te deixar louco, sendo ele próprio um estudioso cristão. Além disso, é interessante imaginar que até mesmo pastores conhecidos dos séculos 18, 19 e 20, que provavelmente você conhece pelos nomes, descartaram completamente o livro da Revelação, afirmando que não deveria estar na Bíblia. Essa atitude levanta a questão do orgulho, já que presumir saber mais do que Deus sobre o que ele deve ou não incluir em uma palavra é uma forma de orgulho. Enoque, por sua vez, teve uma visão de Jesus vindo como juiz, mas o mundo tende a rejeitar essa verdade, e é por isso que o livro da Revelação tem sido tão contestado. Um pastor explica isso de maneira excelente ao afirmar que há pessoas que preferem manter Jesus como um bebê em uma manjedoura, gostando da sua infância. Há aqueles que se concentram apenas nos eventos ocorridos durante o seu ministério terreno e nos milagres que realizou no mar da Galileia e arredores. E existem aqueles que preferem fixá-lo na cruz e no crucifixo, testando relacionar seu sofrimento com o deles de alguma forma, na esperança de criar justiça através do seu próprio sofrimento, que é uma distorção da palavra de Deus. A verdade é que Jesus Cristo não é mais um bebê, mas sim aquele que não mais anda sobre o mar da Galileia, realizando milagres. Ele não está mais pregando em uma cruz, nem está mais na sepultura. A morte tentou retê-lo por 3 dias, assim como Satanás e os demônios do inferno, mas eles pensaram que tinham matado o Filho do Deus vivo. No entanto, no 3º dia, ele ressuscitou e ascendeu ao paraíso. Em um momento da história humana, Jesus Cristo retornará em sua segunda vinda, conforme profetizado pelo profeta Enoque, que disse que o nosso Senhor Jesus virá para julgar. Essa profecia foi registrada na Bíblia, como se estivesse apontando para o livro do Apocalipse, revelando o que estamos prestes a presenciar em relação à revelação de Jesus Cristo. No livro do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo deseja que sua igreja saiba quem ele é, porque a única maneira de chegar ao Pai é através dele. Se alguém vier por outro caminho, virá como um ladrão. Mas o Senhor Jesus é revelado no livro do Apocalipse. Ele é revelado em Apocalipse capítulo 1, verso 18, onde diz: Eu sou o vivo, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é rei ressuscitado, o vivo, que não mais chega como um bebê, não mais na cruz e não mais no túmulo, mas sim
sim o vivente, que tem a chave da morte e do inferno. Ele também é revelado em Apocalipse capítulo 19, verso 11, onde diz: Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Além disso, ele é revelado em Apocalipse capítulo 22, verso 13, onde diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Isso significa que tudo começou com ele e tudo será consumado por meio dele.